and is the representative of Santo Daime in Rio de Janeiro, Brazil, which is a church that uses ayahuasca, which they call daime, as a sacrament in their ceremonies. Paulo Roberto has also been involved with the legal defense of Santo Daime, not only in Brazil, but in other countries that have had legal issues and where they have permits to use daime legally. So, it's up to you. Thank you. Hello. For we have a better understanding about how the ethnical groups use ayahuasca in Amazonia, it would be important to, I would say, define a little better the identity of ayahuasca. One of the first contacts of Western culture with ayahuasca were done by a naturalist, a German naturalist, at the end of 19th century called von Spruce. He went to a tribe and he saw the Indians having a drink, and he asked them, what do you feel? What's the effect? And because of language barriers, the Indian took him to a bank of sand in the river and dropped the visions that they have when they drink ayahuasca. And this gentleman, so he said, so they have hallucinations. Those visions are hallucinations, so the substance can be classified as a hallucinogenic. 100 years later, in the 90s of 20th century, French scientists studying the effects of ayahuasca didn't find any record of hallucination. Hallucination regarding the psychiatry definition, that's perception with no object. In ayahuasca, that doesn't happen. See, what happens is what we may call a visionary state. That's almost opposite to hallucinatory state. Hallucinatory state, for instance, there is no time-space reference. There's no even identity reference. I worked many years in psychiatric hospitals in Rio de Janeiro. One of the first questions we do to a person, a patient who is coming in a hallucinatory state is, what day is today? Where are you? They cannot answer those basic questions. Who are you? They cannot answer that too. Another feature of the hallucinatory state is the impossibility of communication. It's almost impossible to establish a dialogue with somebody who's in hallucinatory state. And that doesn't happen in the effects of ayahuasca. You keep your time-space reference and identity reference. You have even more insights and comprehensions about who are you, where are you coming from, where are you going. So another term was created like 20 years ago about entheogenic. It's not hallucinogenic, it's entheogenic, the God within, the sacred experience, a substance that facilitates or creates a religious experience, the experience of God. We could see it in another way too. So what's the real effect in a psychological level? We have first factor, intensification or opening of the perception. Second one, expansion of consciousness. And to where conscience expands? To subconscious and unconscious levels. We have the typical image of the Freudian iceberg, with conscious over the surface, and under the surface we have subconscious and unconscious. We could visualize that too in another way, like horizontal, not vertical as an iceberg, but horizontal, like the mind as a big circle, and consciousness as a small point in the middle of the circle. So when consciousness expands, penetrates subconscious levels and unconscious. So unconscious become conscious. And when unconscious become conscious, self-knowledge happens naturally. And that's why the relation between the use of ayahuasca to treat drug addiction.
See? Because in the country of the drugs, people use drugs to escape from themselves. I need to drink alcohol to forget my problems. In the case of ayahuasca, we drink to remember, not to forget. We remember who we are, where we're coming from, where are we going, what we've been doing of our lives. It's an encounter with yourself. And in the case of drug addiction, for instance, now in Rio de Janeiro, our church, the last 35 years, have thousands and thousands of cases of healing of drug addiction. We don't have heroin in Brazil, but cocaine, alcohol, and cigarettes, we have thousands of cases. You see. And because there's something like that. In a state of expanded consciousness, facilitates the encounter with yourself. And this is a healing. This encounter is a psychotherapeutical, beneficial, and in several cases, it takes to self-reconciliation. Because sometimes drug addiction comes from some splittings inside. So the self-reconciliation is very therapeutical. And this happens not only for drug addiction, but for recent experiences that we're taking ayahuasca to the prisons. In Rondônia state in Brazil, ayahuasca has been given to prisoners, see, and with amazing results, because in their visionary experience, the murderers, they meet with their victims and they ask for forgiveness. See, and that creates a whole reconciliation process that's extremely beneficial. Como é que eu estou de tempo? Somebody's counting time. Tem 9 minutos. 9 minutes. So you shall have a card saying that you have 5 minutes. So Okay, fine. So in this 5 minutes, I'll try to. Just for her. Okay, thank you. She shall show you. Okay. So coming back to the Indians in Brazil, I work with the protection of indigenous communities in the Amazonia for the last 20 years. And they have two basic uses. One is religious use. They drink daim to meet the spirit. They drink daim to ayahuasca, or in Amazonia has 42 names, this drink. So they drink to open the spiritual world. So they have the contact with the spirits of the forest. And who they call the creator. See? And they meet with their ancestors too in their religious experience and receive communication and guidance. Is used too for rites of passage and for several medicinal uses too. For instance, for labor, for women, ayahuasca is a purging, so has a very strong expelling force that helps very much the mother in the moment of the baby. Is used for snake bites, is used for malaria, to reduce the fever of the malaria. For fever, is a fever reducer. Is used too for breast problems, lungs problems, usually associated with another substances. For instance, they use a little bit of ayahuasca, copaiba oil, and honey. Mix, give to the children. See, with no psychological effects, with no mind effects. Is a medicinal use. Is used too for depression. And this, the University of São Paulo, already for the last 2 years, are treating depression with ayahuasca with very positive results. So just to make an explanation here about a typical thing, years ago, many years, I saw a movie from Jacques Cousteau in Amazonia, and then he was talking about shamans. First, he tells this story, shows this story in the video about a fake shaman.
a shaman that say that he could heal with the smoke of cigarettes. And then comes a mother with a baby, ill, sick. The guy start blowing cigarette smoke in the baby, and the baby dies 2 days later. And he blames Cousteau team because he says the baby died because you are vigilant. So he shows, and then he says, now we're going to see a true hospital of the forest. That the shaman, that they call him, they are pajé, he received the patient. He doesn't give ayahuasca to the patient. The patient tells about his symptoms, and then he drinks the ayahuasca, lay down, enter in a visionary state, leave his body, meet the spirit of the forest, presents the situation of the patient, and receive recipes from in his visionary. The spirit says, oh, now this guy needs to take that tea with that leaves, use that bark, take a bath with those roots, and he comes back, he delivers the recipe, and many healings like that happens. See? But for them, it's another kind of concept, you know what I mean? They don't understand about science or scientific knowledge. For them, everything they receive it in the dreams. Because this is really amazing. Ayahuasca is done by 2 plants. Né? One is Banisteriopsis caapi, the vine, and the other is Psychotria viridis, the leaf. How they, in a mega diversity, with thousands and thousands of vines, thousands and thousands of, how they know that that vine with that leaf will be the dream? I asked them, and he said, our ancestors received that in a dream. They had a dream with the white boa, and the white boa told them to use those things, and that the way it was created, the ayahuasca. And ayahuasca is used by them to, the spirit of the medicine, because for them, each medicine has a spirit. Like each plant has an angel, each tree has an angel, has the spirit of the plant, that they talk with the spirit and it shows about other plants. So they have thousands of plants that we cannot even imagine for healing. See? So coming back to the theme about addictions, it's very important to say that, for instance, in Brazil, I worked very much about the legalization of daime in Brazil since 1976. And many studies from 1982 to 1987. 1987 was legalized there. And in the 30 years ago was legalized in Brazil. In the 30 years, there's no records about ayahuasca addiction. Nobody came to a detox clinic say, I'm addicted in ayahuasca, I need treatment. There's no records. There's no records of ayahuasca and crime as the drugs. Ayahuasca and crime, drugs and crime are so related. In ayahuasca, there's no any occurrence connecting ayahuasca and crime. So that's why even the World Health Organization create a niche for what they call sacramental plants. That they have the peyote, they have the ibogaine, and ayahuasca. Thank you very much for your attention. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui, alegria. Bom, primeiro a gente vai contextualizar, para poder entender mais os povos da floresta e as medicinas. A floresta amazônica, contexto ecológico, ambiental, onde tudo isso ocorre. A floresta amazônica é a última grande floresta do mundo, equatorial.
e bastante antiga, justamente pela antiguidade da floresta amazônica, que existe lá a mega diversidade de espécies. A Amazônia é um refúgio do Pleistoceno. Então ela não foi atingida pela última idade glacial, que ocorreu há 10, 11 mil anos atrás, que praticamente determinou a idade das florestas das áreas temperadas, tanto dos hemisférios norte e sul. Então, as florestas temperadas, né, na parte da Europa, Estados Unidos, né, Rússia, elas têm mais ou menos 10 mil a 11 mil anos de idade. A Amazônia tem 2 milhões de anos de idade. Por isso é que aqui a gente encontra mais ou menos de 70 a 100 espécies de árvores, e na Amazônia são de 700 a 1000 espécies de árvores. Isso, então, proporcionou tempo suficiente para que a vida se proliferasse em centenas de milhares de espécies. É um ciclo hidrobiológico que já vem funcionando durante todo esse tempo, constituído por praticamente 3 fatores: a evapotranspiração, né, a chuva e a quantidade gigantesca de formação de vapor d'água na atmosfera. Isso é um ciclo. Ela se alimenta, ela produz o seu próprio alimento, que é a água. São 20 bilhões de toneladas de vapor d'água por dia que essa floresta produz. A grande Amazônia, compreendida pelas Guianas, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Brasil. E, então, a sua principal função ecológica não é como se falava há muito tempo, né? A Amazônia é os pulmões do mundo pela produção de oxigênio. Ela consome praticamente o oxigênio que ela produz. Essa não é a principal função ecológica dela. A principal função ecológica dela é no clima. Ela funciona como se fala aqui em Portugal, bomba d'água. Se fala isso aqui, não. Water pump, como se diz o nome? A bomba d'água. Ela puxa a umidade do Oceano Atlântico. Puxa. Tanto é que é por isso que lá não tem furacão. Lá, essa parte onde tem a Amazônia no Oceano Atlântico, é um pouco parecida com a parte do Caribe, né? Onde o calor e o frio se encontram e formam os furacões, com a matéria-prima de furacão, que é a umidade do oceano. Então ela puxa isso. E aí, durante o dia, as plantas evaporam, à noite transpiram, há essa formação gigantesca de vapor d'água na atmosfera, que se transformam em rios aéreos. Esses rios, eles viajam milhares e milhares de quilômetros, trazendo chuva e umidade para outras regiões. O problema é que 40% da capacidade dessa bomba d'água já perdeu, por causa do desmatamento, da destruição. Então já não tem tanta transpiração, tanto vapor d'água, tanta chuva. Isso afeta o clima mundial. Essas secas gigantescas que teve na Califórnia, que provocou recentemente incêndios como que nunca houve lá. As secas aqui da Península Ibérica, os incêndios recentes, né? Toda essa parte, a gente vê que cada vez mais quentes, faz parte, inclusive, contribui muito para o próprio aquecimento global. Né? Então, essa função realmente está começando a diminuir, que está contribuindo, inclusive, para o próprio aquecimento global e todas essas hecatombes, catástrofes ambientais que vêm acontecendo, inclusive o próprio aumento da magnitude dos furacões. Está ligado também a isso. E finalmente, sobre a Amazônia, é muito importante colocar isso.
quando eu vejo a floresta pegando fogo, eu tenho como se fosse um déjà vu. Eu vejo a biblioteca de Alexandria pegando fogo. É o mesmo fogo destruidor de conhecimento. Porque a Amazônia, ela é uma grande biblioteca. Ela é uma gigantesca. Cada árvore tem uma história para contar, cada planta tem um significado, compreendem isso? Né? Aquilo ali é uma biblioteca, é um gigantesco jardim botânico, que em vez de ser estudado, está sendo destruído. E agora é coisa de milhares de campos de futebol por minuto. Eu sou ligado ao trabalho de meio ambiente, já faz 30 anos, que trabalho com o programa de meio ambiente das Nações Unidas, pela preservação da floresta amazônica. Então eu acompanhei isso tudo, eu vi o que era o machado primeiro. Depois chegou a motosserra. Agora são tratores gigantescos, blindados, puxando uma corrente gigantesca de navio e que vai colocando centenas de árvores no chão por minuto. Depois vem o fogo e queima aquilo tudo. Queima o quê? Queima o maior patrimônio biológico da humanidade que nós temos atualmente. É uma coisa muito triste. Muito triste. Bom, e é mais triste ainda quando a gente vê que não é apenas as plantas, ou as aves, ou os peixes que estão nesse perigo de extinção. É o próprio povo da floresta. Você olha a floresta de cima, você acha que ali não vive ninguém. São milhões de pessoas, são milhões de comunidades. São 170 etnias, 170 nações indígenas vivendo na grande Amazônia. Já por muito tempo. Aproximadamente aí uns 9, 10 milênios, a Amazônia é habitada. Então, nesse tempo, foi tempo suficiente para que eles conhecessem, que interagissem. O indígena com a natureza, ele não tem essa barreira que a gente tem de alguma maneira. Entende? Até nas próprias tradições pagãs e tudo, a gente vê isso, né? Essa interação, essa comunhão com a natureza. A gente não tem essa barreira, essa expulsão do paraíso. Eles não foram expulsos do paraíso, continuam vivendo no paraíso. E isso deu a eles, lhes granjeou um conhecimento extraordinário sobre a floresta. Tem ou não? A farmácia. Isso tem tudo. Nem a farmácia no supermercado, nem na loja de roupa. Eles têm tudo. A floresta é extremamente generosa. É a grande mãe. É a nossa grande mãe. E, nesse sentido, então, eles têm um repertório gigantesco, inimaginável de plantas medicinais. Que é muito importante eles preservarem. Esse que é o meu trabalho junto com a Google, é de preservar esse conhecimento deles através da sua própria tradição oral. Porque é preciosíssimo. Eles têm coisas assim que a gente nem imagina. Entende? Plantas para crianças que têm dificuldade de começar a falar. Plantas para crianças que têm dificuldade de começar a andar. O bebê que chora a noite toda, faz um banhozinho, dorme como um anjinho. E por aí vai, impressionante. Por quê? Por causa da mega diversidade. Nós aqui no Ocidente conhecemos mais ou menos em torno de 200 frutas. Eles conhecem 2.000 tipos de frutas. Para poder ter uma ideia, né, da magnitude desse conhecimento. E o assunto hoje, mais resumido, vamos dizer assim, é justamente sobre o que é conhecido, esse conhecimento indígena da ayahuasca, que é o nome mais conhecido mundialmente. Né? Na grande floresta tem 42 nomes essa bebida. Né? É uma bebida que faz de um cipó e de uma folha. O cipó se chama Banisteriopsis caapi e a bebida a folha, Psychotria viridis com água, faz uma decocção e aí se torna essa bebida sagrada, uma bebida sagrada. A tradição oral,
que ela acontece mais na parte ocidental da Amazônia, é aquela parte ali do Brasil, Peru e Bolívia. Ali, tem também Equador e Colômbia, onde se dá mais, a gente tem a tradição mais antiga sobre o uso da ayahuasca. No Brasil, depois a gente veio chamar de Daime, Santo Daime. Por exemplo, existe essa lenda, uma lenda, né, que essa bebida era tomada pela família real Inca. E os sacerdotes e grandes guerreiros que se destacassem nos combates, era um convite honorável do imperador Inca chamar aquele guerreiro para tomar ayahuasca com a família, e tudo real, tal, nas celebrações. Infelizmente, quer dizer, quando os espanhóis chegaram, havia 2 reis no império, um era Atahualpa, o outro, seu irmão, era o Ayahuasca. Atahualpa foi sequestrado, né, pagou um quarto desse cheio de ouro como resgate e foi enforcado 15 dias depois. Seu irmão, Ayahuasca, saiu, foi-se, desceu no rumo da Amazônia. A lenda conta que ele foi para Machu Picchu, que foi descoberta deserta quase 400, 500 anos depois. E de Machu Picchu tem um rio chamado Ollantaytambo, ele descendo pelos Andes, vai sair na Amazônia, já como um afluente do rio Purus, já na Amazônia brasileira. E daí ele trouxe toda essa tradição, que ficou inclusive marcada como a figura do ayahuasqueiro. Ayahuasqueiro é o xamã que usa a ayahuasca. No Brasil aconteceu diferente, porque os Incas trouxeram isso para a floresta amazônica, só que eles trouxeram uma forma de uso étnico dessa bebida, né? Porque as populações indígenas da Amazônia já usavam isso milhares de anos antes dos Incas, com evidências arqueológicas de potes, tipos especiais de potes que são usados para tomar o chá de 3, 4 mil anos atrás. Um brasileiro, negro, alto, grande, chamado Raimundo Irineu Serra, ele era seringueiro na floresta, nos anos 1920, 1930, e ouviu falar da bebida, que os índios Caxinauá, no estado do Acre, faziam e tal. Ele tomou e teve a experiência visionária, porque o efeito mais contundente, mais importante dessa bebida é a chamada experiência visionária, que mais tarde eu vou falar alguma coisa sobre isso, né? Então ele teve as visões, e no caso dele foram visões cristãs. Ele teve uma visão com a lua, da lua chegando para perto assim, e viu a Vista da Conceição sentada na lua, que falou com ele. E desse encontro, ele recebeu toda uma doutrina cristã, inclusive esse nome, Daime, Santo Daime, cruz de 2 braços, os hinos, a forma de se cozinhar, que já foi um pouco mais diferente. Ele recebeu toda uma doutrina, que hoje em dia no Brasil é uma religião, não apenas no Brasil, mas eu acredito que em quase 30 países já. Então houve aí nesse caso, como se fala assim, uma cristianização do uso xamânico dessa bebida, com algumas diferenças inclusive, porque o xamã é uma coisa assim mais individual, é o xamã mesmo, os poucos ali que vêm ali para tomar e tal, né? Já o mestre Negro criou esse conceito de comunidade e de igreja. Ele fundou uma igreja na cidade de Rio Branco, em 1930, né? E ali começaram a ter os cultos, que são chamados trabalhos espirituais, onde as pessoas têm a experiência visionária e recebem hinos. Elas escutam a música, escutam a gente cantando lá do outro lado, e começa a cantar também. Ele tem o chamado o inário dele, né? Bom, queria falar agora também um pouquinho sobre a legalização, que tem pessoas aqui que eu sei que estão interessadas nesse assunto.
A minha experiência com a legalização do Daime no Brasil, ela começou em 1976. Né? Há 41 anos atrás, eu tomei o Daime lá em Rio Branco. Né? E nesse tempo, os trabalhos lá, os cultos, estavam proibidos. Né? Tanto pela Polícia Federal e pelo Exército. Né? De 64 a 83, o Brasil sofreu uma ditadura militar terrível, terrível. Então esse tempo era o tempo da ditadura, que os militares que fuzilavam, que matavam os estudantes, que torturavam, eles estavam no poder. E eles mandaram parar. E eu, como psicólogo, falei, opa, mas vai parar por quê? Né? Isso aqui não é uma droga. Inclusive eu trabalhava no hospital psiquiátrico, viciátrico, essa coisa toda, adição. Isso aqui não é droga. Isso não tem o mínimo perfil de droga. Não vicia, não tem tráfico, não tem a dependência. Isso parece ser, inclusive, um remédio. Isso aqui é um remédio. Isso aqui, inclusive, para a própria questão do tratamento de droga. Porque, como se fala, a droga a pessoa toma para fugir de si mesmo, né? Para escapar de si mesmo. Estou com muito problema, vou tomar um álcool aqui para poder esquecer. No caso do Daime, eu vou tomar para me lembrar. É o oposto. Não tomo para esquecer, eu tomo para me lembrar. Me lembrar de quem sou eu, onde é que eu venho, onde é que eu vou, o que eu estou fazendo na minha vida. Então, como é que vai se proibir uma coisa dessa? E graças a Deus, esses depoimentos, pelo menos naquela época, facilitou com que o povo que eu conheci lá pudesse ter o seu direito sem ser perseguido. Bom, aí 6 anos se passaram, 1982, estou no Rio de Janeiro, chega lá as notícias, que o pessoal do Daime ia ser preso, que mudou, era um novo comandante militar, um novo superintendente da Polícia Federal, estavam perseguindo, e essa coisa toda, e eu recebi um chamado espiritual para ir para lá. E eu fui, me dirigi lá ao coronel, gente, dizendo que já tinha 6 anos atrás, eu tinha dado um depoimento e tal, o que estava vendo, tudo. Ele falou, eu tenho ordens de Brasília para acabar com essa história. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, não tem nenhum bandido, aqui não tem nenhum criminoso, nem terrorista, nem... Esse pessoal vai estudar essa gente, são famílias. São família, a vovó, o netinho, famílias. E não é agora não. Essa de gerações e gerações. Isso é um costume, uma tradição aqui da época. Não tem, isso não é uma droga. Entende? Foi uma coisa assim que eu lutei ali com ele para ver se ele entendia. Falei, bom, então tá bem, então o que a gente faz? Falei, olha, isso é muito simples. Por que o senhor não forma uma comissão científica que vai estudar isso? Se isso for uma droga, se isso tiver qualquer malefício que possa justificar uma proibição, um antropólogo, um sociólogo, um psiquiatra, um médico, um psicólogo, um etnobotânico, não vão perceber na hora. E tem várias comunidades, vamos às comunidades. Aí, graças a Deus, ele topou. Então, eu formei essa comissão, né? Levei o coronel com o cara da Polícia Federal disfarçado de botânico, e outra equipe científica e tudo, em 1982. Então, estudando, fizemos todos os exames, testes, não se achou um único motivo que justificasse a proibição. Ao contrário, se achou valor. Se achou valor tanto no sentido da família, da comunidade, da saúde mental, do contato com a natureza. Eles tiveram ser muito bem impressionados de lá, principalmente porque tomaram Daime. Eles foram falar com o padrinho Sebastião, que era o líder, né, com todas aquelas perguntas e tudo. Ele falou, você vieram aqui me estudar? Eu já sei quem sou eu. Se na terra como no céu. Vocês querem saber o que é o Daime? Para tomar todo mundo Daime essa noite. Para saber o que é o Daime, você tem que tomar para ver que você vai saber, vai poder dizer que sabe, porque teve sua experiência, né? Entende? E aí tudo dependia do coronel, o coronel tirou o óculos. Então tá bem, vamos lá. Então aí a comunidade, a comissão científica entrou em pânico, porque os caçadores viraram caça. Eles vieram para observar, começaram a ser observados. Enfim, acabou tudo muito bem,
nesse sentido que, novamente, não foi provado nenhum único malefício que justificasse nenhuma proibição. Isso aí, 82. 85, acaba a ditadura, novo governo civil, Conselho Federal de Entorpecente, vem me procurar, me chamar para ir a Brasília saber o que é essa história de Daime, entende? E eu fui, fiz a apresentação, essa coisa toda. Aí, briga dentro do conselho, né? Uns médicos, os psiquiatras falando, não, isso não tem que conversar, isso não tem que estudar nada. Tem DMT. Daime tem dimetiltriptamina. E DMT está na lista dos como é que se fala isso? Substâncias controladas. Das substâncias controladas. Isso acabou, isso está proibido. Acabou, isso não tem. Mas teve toda uma outra parte do conselho de juristas, mesmo que eram juristas, eram advogados, juristas, assim, humanitários e tudo, que falaram, não, peraí, mas você está falando aí do farmacológico, mas vem cá, e o psicológico, e o antropológico, e o social, e o espiritual, e o religioso. Aí criou aquela coisa e aí eu aproveitei e entrei. Eu falei, a mesma solução que eu propus para o Exército, propus para a Polícia Federal, estou propondo para os senhores agora. Forma essa comissão científica, faz todos os estudos e vê se uma proibição realmente tem justificação científica. Não apenas científica, mas também do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, né, essa coisa toda. Então, de 85 a 87, como é que eu estou de tempo? 20 minutos. De 85 a 87 ocorreram os estudos e o Daime foi legalizado no Brasil. Mas atualmente existem centenas e centenas de igrejas, né, que tomam, fazem o seu uso regular, tudo. É uma coisa normal, faz parte da cultura brasileira, o Daime. Né? Até porque, inclusive, nasceu dentro do próprio Brasil, uma religião que veio de fora. Bom, então nesse sentido, o que é o Daime? Aí eu vou falar um pouco assim sobre os resultados dessas comissões, de todos esses estudos. Entende? O primeiro, como eu estava explicando ontem um pouquinho, o primeiro contato da ciência, do cultura ocidental com o Daime aconteceu na Amazônia no século XIX, quando um naturalista alemão chamado von Spruce chegou numa tribo e viu os índios bebendo aquilo ali. Vocês sentem com isso, quando vocês tomam isso, porque alguém falou de transe para eles, falou do êxtase para eles, o que vocês sentem? Pela dificuldade de comunicação, o índio leva ele na areia do rio e desenha visões que ele teve ali na areia. Aí ele diagnosticou na hora. Isso são alucinações. Essas visões, ele está alucinando. Bom, se ele está alucinando, então essa substância é um alucinógeno. Que esse nome de alucinógeno, até hoje, ainda é usado, ao meu ver, que como se diz, não é exatamente isso. Por uma razão muito simples. Não há nenhum registro no efeito do Daime, não há nenhum registro de alucinação. Hoje eu trabalhei em hospital psiquiátrico, eu sei o que é estado alucinatório, eu sei o que é atender um paciente que está delirando, entende? Né? E em todas essas entrevistas e exames, nunca houve relato de alucinação visual ou auditiva. É o relato de visões que as pessoas têm com os olhos fechados e que interrompem essas visões simplesmente abrindo os olhos. Falei, epa, mas peraí, como é que um estado alucinatório pode ser interrompido apenas abrindo o olho? Isso não é alucinação? A alucinação, segundo a definição psiquiátrica, é a percepção sem objeto. O médico entra na enfermaria com o estetoscópio, né? Com o estetoscópio, o paciente, ei doutor, tem uma cobra aí no seu pescoço. E o senhor trouxe essa cobra, foi para me morder. Essa é uma típica alucinação de sentimento persecutório da esquizofrenia.
Isso é uma alucinação. Agora, no Daime é isso. Aí 100 anos depois, os cientistas franceses, nos anos 90 agora, falaram, então isso não é alucinógeno. O que é isso? Eles então criaram esse termo enteógeno, que é o Deus dentro, teogenos, o Deus dentro. Quer dizer, em outro sentido, assim, a substância que facilita a experiência do sagrado, a experiência do transe, a experiência do êxtase. E, inclusive, ela é caracterizada pelo uso religioso. Não tem uso recreativo. E justamente por não ter uso recreativo, não tem tráfico e nem está na mão de criminosos. Quando eu fui a Brasília, nesse tempo, tinha um chefão lá da Polícia Federal me chama e fala, olha, você está criando uma dor de cabeça para a gente aqui, hein? Por causa de que você vai botar uma nova, nós estamos até aqui com o negócio de cocaína lá do Peru, da Bolívia, ó, estamos até aqui, ó, você ainda vai botar uma nova droga no mercado? Ó, eu falei, o senhor pensa aqui comigo, estamos lá na fronteira do Bolívia e do Peru, se fosse uma droga de mercado, o senhor acha que o narcotráfico já não tinha botado a mão nisso, ficava vendendo isso aí no nightclubs, nas esquinas aí? É claro, né? E até hoje não tem registro. No Brasil nós temos evidências sociais, depois da legalização, né, que não há nunca houve um pedido nessas clínicas para viciados. Nunca ninguém chegou e falou, estou viciado em Daime, estou viciado em ayahuasca, preciso me tratar. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu também do Daime estar associado a uma ocorrência criminal e ter ido parado numa delegacia policial, como acontece com as drogas e o álcool praticamente todos os dias, né? Então isso mostra realmente o perfil, a identidade dessa substância, né? E a partir daí a gente percebe o seguinte, então se ele não dá alucinação e tal, o que acontece do ponto de vista psicológico? Né? O que acontece realmente? Acontece uma abertura de percepção que, por sua vez, provoca a expansão da consciência. Eu acho que vocês estão familiarizados com aquela imagem do Freud, do iceberg freudiano. Você tem um iceberg apenas com a pontinha na superfície, aquela montanha submersa. A pontinha é o consciente. Para trás, onde a luz do sol ainda pega um pouco, é o subconsciente. E nas profundezas e no escuro está aquela vastíssimo, praticamente infinito, inconsciente. Isso pode ser visto também em outra imagem, né? Você pode ver a mente como se fosse um círculo gigantesco, a mente, e um pontinho no meio do círculo, isso é a consciência. Então, quando a consciência se expande, ela se expande para níveis subconscientes e inconscientes. E quando isso ocorre, o inconsciente se torna consciente, que é o sonho do Freud. Quando o inconsciente se torna consciente, o autoconhecimento ocorre naturalmente. A reintegração de partes inconscientes na consciência. Você tem uma ideia muito maior de quem é você. Você tem um conhecimento muito maior de si mesmo. Inclusive até pelo seguinte, por exemplo, no estado alucinatório, a pessoa está bem ativa. Né? Ela não tem referência, ela não tem quanto? 20? 10 minutos. Hein? 10 minutos em No relação total. a 40. Eu tenho 10 minutos. Então eu vou correr. Enfim, no estado alucinatório, a pessoa não tem referência de tempo e espaço. Você pergunta, que dia é hoje? Onde é que você está? Não responde. Quem é você? Eu sou Napoleão. Até da identidade não há referência. No estado visionário do Santo Daime, da ayahuasca, é o contrário. A pessoa sabe exatamente onde ela está, que dia é hoje, e tem uma consciência muito maior de si mesmo. Inclusive isso com fenômenos de translucidez e clarividência. Ele aumenta, esse que eu estava comentando aqui com a Adriana, né, recém 2, 3 semanas, né, um estudo seríssimo publicado na revista Nature, mostrou como que o DMT existente na ayahuasca ajuda na capacidade cognitiva, na memória,
na imaginação, no aumento da inteligência e na própria neuroplasticidade. Entende? Isso usado dentro de uma experiência religiosa leva a pessoa ao que estamos falando aí, que ainda pouco, ao transe e ao êxtase. Essa coisa do interior, que o professor Mário falou tão bem, do interior, do exterior, tudo, como se fala, o Daime, esse efeito de expansão de consciência, sensibilização, a gente entra no transe, entra num outro estado de consciência, não é o normal, é um outro estado de consciência expandido, que dependendo da intencionalidade do ato, então temos o êxtase, que é a experiência de união com Deus, quando a gente se junta e se sente um só. Como Cristo falava, eu e o Pai somos um. Isso que se chega de se sentir junto. Quanto tempo você falou mesmo? Tem 8 minutos? Estamos quase no final já. Apenas para falar um pouco também do uso medicinal. O uso medicinal é uma coisa muito importante, né? Na Amazônia é muito usado para parto, né? Tem um dizer lá, a mãe que toma Daime nunca morre de parto. A mãe que toma Daime nunca morre de parto. Né? Tem um provérbio. Por quê? Porque ele funciona como um purgante. Ele não tem apenas esse aspecto, como se diz, o efeito mental. Ele tem um efeito físico, como um purgante. Provoca vômito. Né? Muita gente fala que ele provoca diarreia. O Daime não provoca diarreia, não há registro disso. Ele provoca como se fosse um purgante, uma defecação forte. Mas não é aquela coisa de diarreia, você tem que ir toda hora no banheiro e se desidrata, não é um quadro de diarreia. É como se fosse um purgante. Então ele tem uma força de expelir. Isso ajuda muito a mulher na hora do parto, a expelir a criança. E essa coisa do purgante também funciona não apenas no corpo, mas também na emoção, na percepção do psicológico. O que está dentro, lá dentro, é trazido à tona. Por isso que as pessoas choram, e tem toda uma coisa emocional muito forte, de uma limpeza, de uma descarga, de uma purificação, porque a medicina está trazendo aquilo ali, não é para a pessoa ficar atolada naquele pântano emocional, é justamente para ela poder soltar aquilo tudo e se renovar. Tem todo um caráter de renascimento. Nos rituais ocorrem muitos fenômenos de renascimento, onde uma parte da pessoa morre para nascer de novo. E uma das missões dentro desses rituais é você morrer, nascer de novo, crescer, florescer, frutificar e fazer a copa para as árvores do céu posar. Esse é o caminho da semente, né? Que é o que tem a ver com a própria transformação pessoal e a questão de autorrealização do seu próprio potencial. E é claro que em algum momento você vai ter que fazer uma decisão entre a sua natureza humana e a sua natureza divina. Você se depara com isso. Para fechar, então, eu queria falar o seguinte. Ainda sobre essa questão da alucinação e da visão, né? O Daime não provoca alucinação, ele te traz a experiência visionária, e a questão importante para nós, no sentido religioso, é sobre o direito de crença. Nós temos o direito de crer no que nós estamos vendo, principalmente se é uma coisa doida, caótica. Se eu estou sentindo naquele momento o amor de Deus dentro de mim, eu tenho direito de crer nisso. Se eu consigo perceber toda a harmonia do universo, do átomo para a galáxia, de como que tudo está ligado, de como que todas essas coisas interagem no reino da natureza, são visões, eu tenho direito de acreditar nisso. Da mesma forma que Moisés, né, seria uma grande ofensa para os judeus se dizer que Moisés estava tendo uma alucinação ali no Monte Sinai. Isso é uma ofensa, uma falta de respeito, inclusive, séria. É uma intolerância religiosa. Você falar que Abraão estava alucinando quando ele se encontrou com a Virgem Maria em São Gabriel no paraíso. São Francisco de Assis, século XII, viu o Cristo
como um arcanjo com 3 pares de asa. 1 bilhão de católicos têm o direito de acreditar nisso. É o direito de crença ligado à liberdade religiosa, que é um dos pilares dos direitos humanos. Então, eu apenas queria trazer essa questão da liberdade religiosa, questão do direito de crença dentro dessa, que inclusive influenciou a legalização em muitos lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos houve uma luta de 6 anos. O caso foi parar na Suprema Corte Americana. E o que ganhou mesmo não foi análise de química, foi negócio de DMT, ou disso, daquilo, se é droga. Liberdade religiosa. Esse grupo aqui tem o direito, nos Estados Unidos, é uma coisa que foi fundada já dentro desses valores da liberdade religiosa. Esse grupo aqui tem o direito de professar religião. Principalmente se o sacramento deles não é droga, não faz mal, essa coisa toda. Bom, é praticamente isso. E dentro da experiência visionária, como eu já falei, nós recebemos hinos. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de cantar um hino aqui para poder fechar a palestra, tudo bem? Esse hino ele fala sobre o Sol, a Lua e as estrelas, que é uma coisa que na experiência visionária a gente se conecta. Quando a gente se conecta com isso, a gente tem a experiência da luz, a experiência da iluminação, que nos dá, que faz brilhar nossa consciência, faz brilhar nossa consciência, nos dá a clarividência do conhecimento, tá? Bom, se a gente pudesse, nesse momento, se conectar um pouco assim, se ligar interiormente, pudesse se lembrar o aspecto divino da nossa vida, de onde a gente vive, da nossa história, das nossas futuras. Uma ligação direta aqui com os céus. Bendito seja o sol, a lua e as estrelas, nunca vi tanta beleza nas alturas a brilhar. Bendito seja o sol, a lua e as estrelas, nunca vi tanta beleza nas alturas a brilhar. Agradeça esta luz que nunca me deixa sozinho, ilumina meu caminho, os meus passos vai guiar. Agradeço a esta luz que nunca me deixa sozinho, ilumina meu caminho, os meus passos vai guiar. No rumo do amor, da fé e da verdade, é na espiritualidade que eu devo consagrar. No rumo do amor, da fé e da verdade, é na espiritualidade que eu devo consagrar. Entregando a minha vida ao divino, é o Senhor do meu destino, é a luz que me faz brilhar. Entregando a minha vida ao divino, é o Senhor do meu destino, é a luz que me faz brilhar. Faz brilhar a minha consciência, aumenta a minha inteligência, me dá poder de conhecer. Faz brilhar a minha consciência, aumenta a minha inteligência, me dá poder de conhecer o sentido verdadeiro da existência. Vejo com a clarividência que me dá este poder. O sentido verdadeiro da existência, vejo com a clarividência que me dá este poder. Muito obrigado.